mais esta reunião, mais esse culto, crendo que Deus pode recompensar a cada um. Estamos passando por essa fase, mas creio que vamos vencer. Estamos esperando a vitória. Nós vamos ler as Escrituras no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 em diante. Diz o seguinte, São Paulo falando ali: aquele, pois, que cuida estar em pé, ore, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa a tua palavra nesta noite. Que cada um de nós possamos recebê-la no íntimo da nossa alma. Tirando, Senhor, todas as angústias, as amarguras, as dificuldades, os problemas, todos os pensamentos de prisão, sobre enfermidade, todas as coisas, que o Senhor possa limpar isso da nossa mente e operar simplesmente ou somente nos nossos corações. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre decepções. Decepções são descontentamento por ocorrência de fatos inesperados. Isto é que é decepções. E na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, o irmão Branham, ele diz, algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes, ele deixa enfermidades nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Algumas vezes, ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Veja por que acontece. Nós não pensamos tais coisas. Mas se vocês observarem, a gente vai ficando acomodado e crendo um no outro, enquanto isso não pode existir. Isso tem que ser crido na palavra de Deus. Temos que exercer esse tipo de fé que talvez até aqui nós ainda não tínhamos. O profeta diz aqui nesse parágrafo 90 da mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Ele disse, algumas vezes Deus faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disto. Na mensagem O Dia da Vitória, no parágrafo 55, o irmão Branham diz o seguinte, isto parece com a vida cristã. Se a pessoa não está
absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Mas essas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Como pode ser isso, meu Deus? Agora, não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que fazemos ou o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever. E o exército de Faraó estava atrás dele. E a poeira se levantando de 500 mil de homens do exército de Faraó atrás de 2 milhões de judeus. Desamparados, sem nada ali, de pé, homens e mulheres, crianças e assim por diante. E o Mar Vermelho o havia barrado. Veja a situação. Às vezes nós não observamos isso. Nós só reclamamos o que sofremos. E o Mar Morto havia cercado ele. Não havia nenhum lugar para ir. Vê? Mas Moisés teve um dia de vitória. Quando ele orou e saiu e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse: por que você está clamando a mim? Você vê, Deus ainda não aceita as nossas reclamações. Se você prestar atenção na maneira que Deus age, nós nunca iremos entender a maneira de Deus. Moisés ali numa situação difícil, o povão para morrer nas garras de Faraó, e Deus não achou bom que ele reclamasse. Ele fez a interrogação para Moisés: por que está clamando para mim? Eu te comissionei para fazer isto. Diga aos filhos que sigam na linha do dever. Veja bem, irmãos, fiquem na linha do dever. O dever do cristão é obedecer a palavra de Deus, crer na mensagem do sétimo anjo e esperar em Cristo, esperar nele. Amém? E aí está você, não clames a mim. Você está comissionado a levar essas pessoas para lá. Apenas lhe diga para seguir. É difícil para seguir em frente. Com nossas fraquezas, com nossas dificuldades, é difícil para prestar atenção a isso, para dar posição à nossa fé. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém? Que coragem isso deve ser para a pessoa que está enferma? Que coragem deve dar para o apóstata? Volte e comece de novo. Veja, permaneça na linha do dever. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. É obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isso é tudo que você tem que fazer. Oh, grande Deus! Nós temos que imaginar isto. Nós temos que agir sobre isso. Observe Josué. Ele teve um dia de vitória no rio também. Josué teve um dia de vitória em Jericó. Ele com certeza teve ali onde ele havia atravessado já.
Ele primeiro teve um dia de vitória no rio. Ali estava ele no mês de abril, provavelmente 1 milha para atravessar o Jordão. Agora lá em cima do topo das montanhas, lá a neve estava derretendo e sobre todas as planícies do rio se espalhava e, sem dúvida, o inimigo teria dito: agora Deus é um general, ele não é? Guia seu exército até aqui em cima, na época da primavera, quando o rio está pior. Quando é a pior época para atravessar. Então, ele guia seu exército aqui em cima e os guias para atravessar. Não, Deus deixa as decepções acontecerem para mostrar a vitória. Não sabemos qual é a vitória, nós não sabemos. O caminho está à frente, mas Deus sempre faz um caminho. Se pudéssemos apenas ver aquilo, se você pudesse apenas ver que essas coisas que parecem te ferir tanto estão te contribuindo ou que está te contrariando, elas são provas. Elas são as coisas que ficam quietas. Foque sua lente na palavra de Deus e fale a palavra. É hora, irmãos. É hora de atravessarmos o Mar Vermelho. E apenas siga andando em frente. Isto é tudo que há de se fazer com isto. Chegamos a um tempo quando dizemos: Deus, eu não sei o que fazer. Veja se não estamos nessa base. Parece que a mensagem, parece não, a mensagem ela vivifica o nosso ser a cada dia. É como a Bíblia, sempre é nova. Por que é nova? Porque é uma letra vinda pelo Espírito Santo e vivificada no momento pelo Espírito Santo, na necessidade do Espírito Santo que está em cada um de nós. Isso é fácil de entender. Eu, às vezes, ficava pensando, meu irmão, como é que Noé teve aquela fé de fazer aquela arca, sendo que nunca havia chuva. Ficava pensando, como é que deu? Que revelação é essa? O que é isso que pode acontecer? Hoje eu entendo pela mensagem do profeta que Noé não fez nada. Deus é que fez em Noé. Deus estava em Noé, agindo daquela forma, porque Deus sabia que a própria família dele iria ser salvo. Olha, isso é mistério para nós. Nós não sabemos o que falamos. Por isso, o melhor é ficarmos quietos, esperar em Deus. Espera no Senhor, como Davi disse: esperei no Senhor com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. Agora, veja bem, a mensagem que é necessário para vencer toda a incredulidade, nossa fé. No parágrafo 80, ele disse: Ele nos prometeu um reavivamento. Nós estamos esperando o reavivamento. Mas veja, ele prometeu que esses sinais seguirão aqueles que creem. A oração da fé salvará o enfermo. Eu não conheço o mecanismo disso. Tudo sei que ele prometeu isso. E é verdade. Eu já vi outros entrarem nisso e atravessarem. Então eu também posso entrar nisso e atravessar. E você pode entrar nisso e atravessar também. Veja bem, e se o médico chegasse e dissesse a você:
que você tem um apêndice e eu tenho que extraí-la dali, tenho que tirar um coágulo sanguíneo do seu cérebro. Veja, mas doutor, diga-me exatamente quantos nervos que o senhor tem que cortar. Isso é uma expressão, uma comparação que o profeta faz aqui. Como você vai cortar isso? Você não faz isso. Você não faz isso. Você apenas está doente e você quer ficar bem. Você já pensou quando você vai fazer uma cirurgia? Se você fosse pensar o problema que pode causar, o que pode ser errado ali, o que pode ser cortado, os nervos e veias e coisas, mas você está doente, você não está pensando nisso. Você quer apenas se submeter ao médico. E ele vai em frente e faz o trabalho. Veja bem, isto é tudo que é. E da mesma maneira em relação a Jesus Cristo, nós não temos que estar batendo o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, de que maneira nós vamos agir. Não, você está enfermo agora, fisicamente, espiritualmente e na sua alma enferma também. Então, a coisa melhor é se submeter ao médico, ao Senhor Jesus Cristo. Oh, que coisa! Eu espero nesta noite que Ele realize uma grande operação em toda a nossa fé. Você também não espera? Extraia todo o apêndice supurado, todas as coisas, os pequenos vermes que estão pendurados em nós, as sarnas, venha através da decepção e coisas nesta noite. Apenas deixe Deus operar em nossa fé e tirar tudo isso, levar tudo para longe. E quando despertarmos para o fato de sabermos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós teremos uma fé perfeita para operarmos através dessa próxima semana. No parágrafo 86, o profeta disse: Nosso Pai Celestial, sobre as bases de Tua palavra, sobre as bases do Teu sangue derramado no Teu vicário, que quer dizer em lugar de sofrimento no Calvário, o Teu triunfo sobre a morte, sobre o inferno e a sepultura e sobre Satanás. Todas as obras de Satanás, do pecado e tudo que os seus atributos da enfermidade e das decepções, frustrações nervosas, de todos os aborrecimentos tristes que acompanham isto, todas as dúvidas e coisas. Nós construímos a tua plataforma aqui nesta noite para o teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós o elegemos, Senhor, para esta campanha e estamos felizes, Senhor. Aí está o único que queremos. Não queremos ninguém a não ser Jesus. Nós o amamos. Nós cremos nele com todo o nosso coração. Nós o elegemos como nosso Salvador. Nenhum outro Salvador. Não há nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre, nenhum rabino. Não há nada que possa nos salvar fora do sangue do teu Filho Jesus. Ele
é nosso Salvador. Nós o amamos e sabemos que a cura divina é tua. Ela pertence a ti, pois nós lemos no Salmo 103, verso 3. Veja o Salmo de volta aqui. Eu sou o Senhor que te cura de todas as suas enfermidades. Portanto, Senhor, nós entregamos o nosso caso a ti. Tu és o nosso médico, o nosso grande médico. Tu estás aqui esta noite. Os teus filhos que creem estão obedecendo a tua palavra, colocando as tuas mãos uns sobre os outros. Dos ministros aqui, até os leigos da igreja, cada um, pastores, evangelistas, todos com as mãos uns sobre os outros. As donas de casa, as crianças, todos com as suas mãos uns sobre os outros, porque eles creem nisto, que todos nós elegemos o nosso Senhor, nosso curador. Na mensagem Fazendo um Caminho, o parágrafo 97, o profeta disse: as inundações podem chegar e os atômicos podem cair e tudo, mas quem está seguro em Cristo cavalgará a tempestade do atômico. O mesmo que Noé fez, a tempestade do dilúvio com segurança na arca. Deixe sua fé cair naquilo. Uma vez, veja o que acontece. Na rocha sólida de Deus, nos tipos, Deus sempre abre caminho para nós escapar. Ele sempre tem que dar um jeito de escapar. E quando chega a hora estratégica, Deus é Deus. Ora, isso nos consola, isso nos conforta, isso nos dá ânimo para dar mais uns passos. Parágrafo 98. O profeta diz: Jeová Jiré. Jeová Jiré significa o Senhor se oferecerá em sacrifício. Pois o Senhor se providenciará uma maneira de escapar. Deus pode provê-lo, porque Ele é o Criador. E Deus, de uma vez por todas, no Calvário, amém, ali quando os arcanjos do céu, quando todas as regiões dos demônios tremiam, quando a terra prostrava nervosamente, abalada, a sepultura, e quando o sol tinha convulsões, recuava e se transformava em escuridão, a lua e as estrelas tremiam fora dos seus lugares, os remidos de todas as eras e através dos tempos virão e reconhecerão essa hora. Parágrafo 99. Quando o Filho de Deus morreu ali, despojou Satanás de todo o poder. Até a morte e o inferno, a sepultura e todo o medo foram engolidos lá em cima no Calvário. Quando ele pagou o preço supremo e quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre ele, ele era o portador do pecado e levou-os ao inferno onde eles pertenciam. E Deus o levantou no terceiro dia. Acreditando nisso, somos justificados pela fé, com base no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus fazendo uma maneira de escapar. No parágrafo 100, o profeta disse: irmão, como você vê, ouça a ambulância gritando outra vez, e assim, houve um marcador que é este, indo por esse caminho. Cada vez que você passa em um cemitério, é um marcador, é uma marca.
você está indo por este caminho. Todas as vezes que uma ruga aparece no seu rosto, grisalho, na cabeça, é uma marca. Você está indo para esse caminho. Não é de se admirar, então, Paulo poderia dizer com essa esperança real e enraigada e fundamentada nele, assim quando ele chegou ao fim da estrada, ele disse: eu lutei com boa luta, eu terminei a minha carreira e mantive a minha fé. Daí em diante me foi apresentado uma coroa de justiça. O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não apenas eu, mas todos os que amam a sua aparição. No parágrafo 102, o profeta diz: quando você está cansado desta vida antiga e você ama mais a aparição do Senhor Jesus do que sua comida à mesa, sua esposa ou seus filhos, então há uma coroa colocada para você. Não é uma coroa de ouro para colocar em sua cabeça, mas um corpo livre da dor, coroado na glória de Deus, coroado na imortalidade de Jesus. É isso que está previsto para você e para mim, que o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. Esse é o dia que esperamos. Deus criou uma maneira de escapar para cada um de nós, certamente, do que a vida apresenta, esta vida humana, para nós herdarmos a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Vamos terminar fazendo uma oração. Todos devem orar. Coloca as mãos sobre uns aos outros. Senhor Jesus, nós estamos fitos à Tua palavra, cada vez mais firmes na Tua palavra. Cremos que o Senhor está aqui em cada lugar, aí, em cada casa, em cada quarto, para glorificar a cada um dos seus servos que estão caminhando nesta jornada, esperando por aquela que há de vir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.